Senta aí um pouquinho, a gente vai cantar esse cântico de novo. Mas entre esse momento e cantar ele de novo, a gente quer receber um testemunho aqui, assim, pedagógico. Nós não vamos receber o testemunho agora, assim, como quem admira. Você vai receber um testemunho agora como quem quer aprender. Testemunho não é para a gente admirar. Amém? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Muitas pessoas estão vivendo milagres, mas não estão aprendendo os sinais. Sabe o que vai condenar Sodoma e Gomorra? Sabe o que vai condenar Cafarnaum? A condena, deixa Deus ministrar o nosso coração. Sabe o que pode condenar um ser humano? Não é a falta do milagre. Ele nunca ter parado para prestar atenção no milagre para entender a mensagem. Ele nunca transformou o milagre num sinal. E aí a gente fica procurando mais o milagre, em vez de ter aprendido a lição. O milagre é para o incrédulo. Se você ainda continua pedindo milagre na sua vida, é porque você é incrédulo. Porque desde o primeiro milagre, o incrédulo deixa de ser incrédulo e passa a ser um aprendiz, porque ele leu o sinal. Ele senta para aprender e não para pedir solução. Vocês prestaram atenção no que o Biel acabou de falar? Ele falou assim, o construtor. Então a responsabilidade de construir é nossa. Mas se eu não prestar atenção no processo, eu vou estar construindo, esperando o milagre de Deus sustentar uma coisa que eu tinha que ter construído de maneira orientada. Então, como eu vivi o milagre da construção sem prestar atenção no sinal, depois eu quero que Deus me livre de uma coisa que foi feita para cair. Amém, irmãos? Então eu tenho que prestar atenção. Amém? Então nós vamos ouvir testemunhos aqui, não como quem está testemunhando um milagre, mas como quem está aprendendo o sinal. Amém? Presta atenção. Um grupo de jovens aqui se deslocou até Morrinhos para compartilhar do evangelho com a cidade de Morrinhos, juntamente com os jovens de lá. Uma força-tarefa de comunhão, relacionamento para compartilhar isso. Nós, presta atenção, estou chamando você para prestar atenção. Tem gente que está caindo os dentes de convertido e ainda acha que a evangelização é para resolver o problema do incrédulo. Que Deus chamou a gente para evangelizar porque o incrédulo está com problema. E não é. A evangelização não é para resolver o problema do incrédulo. Porque eu vou falar para você o seguinte, se fosse para resolver o problema do incrédulo, Deus podia resolver isso com mulata, papagaio. Aí a gente um X aqui de papagaio, ficava aqui 1 ano ensinando os papagaios a falar assim, Jesus é Senhor, Cristo salva, o inferno é para os rebeldes, Jesus estava voltando, 4 frases. Jesus está voltando, Cristo salva, Jesus é Senhor e os infernos vão para o lago de fogo. Você acha que 200 mulatas, depois de 1 ano, conseguir aprender a falar isso? Tenho certeza que sim. Aí nós pegava esse pano de papagaio e soltava eles em Morrinhos. Pensa o impacto. Um morriense, uma mulata do nada, vira para ele e fala assim, Jesus é Senhor.
Cristo salva. Rapaz, o que você acha que o cara ia fazer? Mas vamos supor que ele ia falar assim, isso aí deve ser alguma mulata de crente que fugiu. Acontece. Então aí o ignorante está tentando arrumar uma razão lá para ele continuar o quê? Incrédulo. Aí, depois da equipe das papagaias, das mulatas, a gente mandava anjo. 200 anjos. Tocador de trombeta. Poder de raio. Pá! Fogo. Lá. Barulho. Trovão. Aí, se a gente precisou de 200 papagaios, nós podíamos mandar só 4 anjos. Um em cada canto. Um anjo no norte, um no sul, um no leste, outro oeste, Morrinhos. Barulhão, fogo, labareda. 4 horas da manhã, os morrinhenses dormindo, uns na cachaça, anjaiada começa. Relâmpago, trovão, trombeta. Jesus está voltando, Cristo vive, arrependei-vos. O que você acha que ia acontecer? O que você acha que ia acontecer? O problema dos ignorantes e incrédulos estaria o quê? Resolvido. Então a tarefa da evangelização não é para resolver problemas, senão Deus é um Deus perturbado de mente. Senão nós tínhamos que desconfiar da sanidade de Deus, que é um cara que cria problema para depois arrumar um tanto de gente para resolver os problemas que ele deixou acontecer. Então Deus ficou perturbado. O poder subiu na cabeça dele. Porque ele tendo poder e autoridade para evitar o problema, ele deixou acontecer para depois arrumar um bando de gente para resolver o problema que ele deixou acontecer. Faz sentido isso? Pronto. Então, ele é o quê? Pai. Que permitiu uma situação aparentemente errada, para quê? Para ensinar os filhos dele a assumir o quê? Responsabilidade. Então a evangelização é para formar a pessoa e não para resolver o problema. Glória a Deus, amado. E como é que você forma a pessoa? Ensinando ela a empenhar uma palavra e assumir a responsabilidade da palavra que ela empenhou. Então sabe qual é a primeira coisa que forma um adulto? Palavra. Palavra. Por isso que Deus criou tudo o quê? Pela palavra. Por isso que Jesus é o quê? A palavra encarnada. Você sabe por que um casamento não funciona? Não é porque os cônjuges não prestam. É porque eles não sustentam a palavra que eles empenharam com o outro. Tá bom? Eles vêm aqui e entregam o cônjuge. Entendeu? Tem fila de gente aqui entregando os cônjuges, porque eles acham que aqui é depósito de cônjuge que não presta. E que nós vamos pegar aquela bagaceira, vai rezar e vai devolver para eles um cônjuge que funciona, como se aqui fosse oficina de marido atrapalhado e de mulher bagunçada. E de fio estragado. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Nem passa pela sua cabeça. Que isso aqui é lugar de resolver o quê? Problema de gente mal resolvida. Porque gente mal resolvida não sabe assumir responsabilidade de problema. Não, mas aqui é para a gente ensinar nosso povo e formar nossos filhos como quem assume o que é? Responsabilidade. E a evangelização é para que desde muito cedo nossos filhos aprendam o que é? A falar. Por isso que antes de você pensar que é os capetas que vão para o inferno, que é os bêbados, sei lá quem que você já pôs no inferno, a lista é encabeçada lá pelos tímidos.
e pelos murmuradores, porque você tem dois tipos de gente: os mudos e os reclamantes. Tanto os mudos como os reclamantes têm um problema. Eles são surdos. Alguém está escutando o que eu estou falando ou não? O que um mudo lá, tímido, e um murmurador têm em comum? Eles não aprendem. Aí um fala calado e o outro fala reclamando. E nossos filhos estão aqui para aprender a falar como? Assumindo a responsabilidade. Então o calado é porque ele tem dificuldade de falar. Mas isso não é um impedimento. Glória a Deus, amado. Ninguém pode se desculpar na dificuldade de falar. E o murmurador? É porque ele não tem dificuldade nenhuma de falar. Aliás, ele é murmurador porque ele fala fácil. Então tem gente que para falar é fácil, tem gente que para falar é difícil, porque ambos são surdos para escutar. E o espírito da fé, qual é o espírito da fé? Crie, por isso falei. Porque falar é a coisa mais essencial, básica e elementar de assumir o quê? Responsabilidade. Mas eu não dou conta de falar. Geme. Rola. Gesticula. No fundo eu queria. Amém? Amém? Crie, por isso. E para isso, sabe para que nossos filhos têm que ser lançados no desafio da evangelização, de compartilhar? Não é porque o incrédulo está com problema. É porque nós estamos com problema de conhecer a verdade, ter a virtude, ter o recurso e não assumir a responsabilidade. Eles não foram lá resolver o problema de Morrinhos. Eles foram lá para não ter problema. Glória a Deus, amado. O problema de ser tímido ou murmurador. E agora vocês deram sentido à fala. Vamos falar? O que você quer falar? Minha vivência lá em Morrinhos, assim, acho que o que o mais marcante foi pra mim foi mais do que, assim, poder bater na casa das pessoas, olhar no olho e conhecer histórias. Foi o momento de conhecer histórias da nossa equipe, do pessoal que foi no ônibus, nos dormitórios, quando a gente foi dormir, quando a gente acordou. Esses pra mim foram os momentos mais marcantes. Acho que a mais de você poder conhecer histórias, conhecer pessoas incríveis batendo de casa em casa, foi conhecer pessoas incríveis no nosso meio mesmo. A gente poder continuar e, assim, ver essa frente de jovens adolescentes cada vez mais sedentos por procurar a palavra de Deus e poder ajudar as pessoas e ajudar a si mesmos. E quanto mais, assim, a gente ia conversando e conhecendo as histórias um do outro, mais eu acho que mais eu me apaixonava pelos meus amigos ali. Que eu ficava, assim, maravilhado de ter esse momento de poder fazer missão com as pessoas, assim, que são minha família, que são meus amigos, e conhecer as histórias na rua. Antes de bater na casa de alguém, tava lá, e aí, como é que tá seu coração? E aí, o que você tá achando da missão? Onde é que você mora? Que colégio que você estuda? Isso pra mim acho que foi o mais marcante, além de tudo. É claro que sim, tudo foi marcante demais. Como um todo, assim, foi com certeza um dos dias melhores, assim, da minha vida, né? E, assim, eu acho que, apesar de tudo, a gente dá muito esse valor, assim, nossa, a gente vai lá pra missão pra entregar, pra abençoar a vida de alguém, pra poder, sabe, realmente reavivar uma pessoa. Então, Deus fazer
algo através de mim, realmente fez. Mas a gente realmente recebeu muito mais do que a gente entregou. A gente foi muito mais abençoado do que abençoamos as pessoas. Eu, pelo menos, fui muito abençoado com novas amizades, com novas pessoas que eu posso contar. E para mim, isso aí é total mais marcante. Então, acho que o que mais me marcou lá em Morrinhos foi uma coisa que a gente sempre canta lá no PG, né? Do Pra Onde Eu Irei. A gente fala muito do ID. E quando a gente foi evangelizar as pessoas, eu fui com um grupo que tinha 2 pessoas que eu não conhecia. E aí eu conversei com o Biel. Falei, Biel, eu não quero ir, eu já não sei falar com as pessoas. Eu nunca evangelizei ninguém, agora eu vou ter que fazer amizade e evangelizar pessoas. Aí eu dei uma desesperada. Mas eu lembro que na primeira casa que a gente bateu, eu estava muito nervosa. Aí eu estava com a Bíblia na mão, eu abri, e eu acho que a primeira coisa que eu abri foi Salmos 48, que falava assim, que que você tem prazer em fazer a vontade de Deus, porque a lei dele está escrita no seu coração. E aí, depois disso, as coisas foram fluindo. E o que eu achava que seria a parte mais marcante, né, que era abençoar pessoas, acabou que foi muito o contrário, porque a gente saiu de lá muito mais abençoado, recebendo muito mais do que o que a gente entregou. Então isso é para transformar o Filho de Deus, na medida em que ele assume a responsabilidade, ele vence seus medos. Todo mundo aqui tem uma dificuldade. E aí você está vencendo essa dificuldade em favor de alguém. Não espere vencer suas dificuldades por conta de uma necessidade. Não espere vencer suas dificuldades por conta do interesse. Porque um dia isso vai acontecer. Mas aí você já não presta mais. Você não presta mais, não. Vencer dificuldade por causa de uma necessidade, formiga faz. Vencer dificuldade por causa do interesse, cachorro faz. E Deus não fez você para ser formiga. Se fosse assim, Deus batizava as formigas lá de Morrinhos, tudo para falar, elas começavam a falar, convertia Morrinho inteiro. Deus já fez uma mula falar, não vai fazer uma formiga? Tem mais difícil você fazer uma mula falar, quanto mais uma formiga. Deus mandava uma unção lá, as minhocas, tudo de Morrinhos, amanhecia falando. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não é isso. Não é a necessidade. Não é porque é importante. É porque é essencial. É essencial na formação da pessoa. Vencer seus medos, vencer suas dificuldades e assumir o quê? Responsabilidade. Só é responsabilidade quando é em favor do outro. Não existe responsabilidade em favor de mim mesmo. Em favor de mim mesmo é direito. É direito. Só é responsabilidade quando eu abro mão do meu direito em favor do outro. Aí é responsabilidade. Porque responsabilidade tem a raiz da palavra resposta. E a quem que eu estou respondendo? Ao pai que, vendo um dos seus filhos com dificuldade, pergunta para o outro filho dele: a quem eu vou enviar? E aí o filho responsivo responde responsavelmente: envia a mim. Eu vou lá resolver o problema do meu irmão. Eu vou fazer por ele o que ele está incapacitado de fazer. Glória a Deus, amado. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Essa manhã. Você não vai educar seus filhos com culpa. Essa conversa, tem que arrumar a cama, tem que lavar prato,
Tem que pegar o prato da mesa para lavar. Terminou de comer, menino? Pega seu prato, lava, arruma sua cama. Tá bom, com que propósito? Para lavar sua culpa? Você ir para o céu como bom pai, boa mãe? Você não passar vergonha de alguém chegar na sua casa de surpresa e ver a casa tudo bagunçada? É isso? Então você está condenando seus filhos ao inferno. Porque eles vão aprender a lavar prato e arrumar a cama por necessidade ou obrigação. Com todo o respeito, você vai formar um lavador de prato e um arrumador de cama. E vai pôr preço nisso. Aí ele pode estar gerenciando a maior empresa do mundo. E ele é o quê? Um lavador de prato e um arrumador de cama que faz isso por necessidade ou por interesse. Então por quê? Por quê? Sabe por quê? Pelo próximo. Para quando o próximo chegar, encontrar o quê? O prato limpo, a cama arrumada e a casa preparada. Então para que a gente arruma mesa em casa? Para quê, mano? O próximo. Por que a chave do carro possessa, endemoniada, encapetada, tem que voltar para o lugar da chave? Fala para mim, mano. Por que o alicate demoníaco tem que voltar para a caixa de ferramenta depois que eu usei ele? Por quê? Por que as facas têm que ir para o lugar das facas? Hã? Por que se for preciso eu escrevo lá facas? Mas se chegar algum analfabeto, eu vou lá e desenho uma faca. Por que essas coisas têm que voltar para o lugar? Porque eu tenho paranoia de organização? Não, quer dizer, você é uma pessoa paranoica com organização. Ou porque quem vier depois de mim, mesmo que eu não esteja em casa, um estranho, já morri, mas um estranho entrar lá na minha casa e precisar de uma faca, ele sabe exatamente onde encontrar a faca, porque alguém foi lá e pensou nele antes. E assumiu o quê? E não porque algum neurótico com organização escravizou todo mundo para aquilo ficar certinho. Amém, irmãos? Então a ordem tem que traduzir a nossa natureza e não a nossa culpa. A ordem não tem que traduzir nossa carência, nem a nossa culpa, ela tem que traduzir a nossa natureza. E é da nossa natureza empenhar uma palavra e sustentar. Então nunca mais diga que o seu relacionamento foi desfeito por algum motivo, porque tinha lá uma incompatibilidade de gênero. Não, é porque alguém, uma das partes, resolveu não honrar a palavra assumida. Que não seja você. Que não seja você. Amém? E aí, Raul, como é que foi lá? O que você tem para contar para nós? Foi bênção demais. E aí, para começar, foi bênção demais. E primeiramente eu queria ler um versículo aqui, 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu fui, antes da viagem missionária, como menino e voltei a ser homem porque eu criei uma nova responsabilidade.
Eu fui como menino e voltei como homem porque eu criei uma nova responsabilidade de servir ao próximo e cuidar de novas vidas. E essa viagem missionária foi algo esplêndido que contribuiu na vida de cada um, porque eu nunca tinha batido de porta em porta, falar sobre o amor de Deus. Foi algo muito novo, tá em comunhão com os irmãos, igual o Pedro falou também, né? A gente vai lá com sentimento, né, pensando que a gente ia para servir a pessoa, abençoar ela, só que a gente recebeu muito mais, né, do que a gente abençoou ela. Então foi um momento de muita comunhão, alegria. Teve até um momento que me marcou muito, foi quando a gente caminhou sobre a cidade de Morrinhos, cantando músicas, louvando o Pedro no violão, tocando. Foi muito bom até a praça. Quantas casas você bateu lá num dia? Você lembra, não? 3, 4? Não, mais. Mais? Tá bom, então você lembra. É só para te ajudar. 5, 6. Umas 10. 10 casas num dia. Todas elas foi tudo igual? Não. Não? Estou chocado. Então quer dizer que cada casa que você bateu, você tinha que ter a sensibilidade de perceber que era diferente uma da outra. Sim, muita gente. Então você não voltou de Morrinhos só homem, você voltou de lá poliglota. Fala aí. Falando vários idiomas no mesmo dia. Então você recebeu o dom de línguas lá. Recebeu ou não? Em cada casa você não conseguiu falar na língua deles? Você não teve a sensibilidade de abordar, comunicar? Você voltou poliglota, porque agora você fala mais de uma língua. Fala. Estou te ajudando, porque você conseguiu. Estou te ajudando. Tá vendo como é que a gente é religioso? Não. É porque eu estou ajudando ele a quebrar os paradigmas da religião que a gente enfiou na cabeça dele. Porque para cada casa que você foi, você teve que ter a sensibilidade de quê? Se comunicar. Então você não percebeu, mas você falou 10 línguas diferentes que você está acostumado. Esse é dom de quê? Pode falar no microfone. Deus. Então é um dom de línguas. É um dom de falar na língua que o outro entende. Tá vendo? Só que enfiar na sua cabeça que você ia participar de uma religião ungida, fazer uns trem lá, e lá, um trem que ninguém entende. Essa língua que você fala que ninguém entende, essa é para você. A hora que você não está conseguindo traduzir nem você, você fala um trem que só os anjos entendem, porque é o Espírito intercedendo com você, com gemidos inexprimíveis. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria chamar todo mundo que está de camiseta aqui, para a gente aprender uma lição aqui sobre Morrinhos. Vem cá, todo mundo de camiseta. Que é o seguinte: no reino de Deus, para filho de Deus, nada, presta atenção, para filho de Deus que está amadurecendo, nada dá errado. Isso. Não, está tudo certo. Elas estão com a camiseta noutra versão. Então, valeu. Pensa, viu? Porque é o seguinte, no reino de Deus, nada dá errado. Só acontece diferente. A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então o pessoal organizou a viagem, queria todo mundo uniformizado, parará, bonitinho, desenhou, camiseta, gastou criatividade, contratou, tudo certinho. Só que, por uma graça de Deus, nem não foi por irresponsabilidade, nem por falta de comunicação, pela misericórdia de Deus, o cara que ia fornecer as camisetas achou que era para a semana seguinte. Na outra semana. Ele estava só uma semana errado. Aí, passado aquele momento de frustração própria de todo incrédulo, vem a luz da revelação, todo mundo garra de oração, vamos agradecer, é isso mesmo, seja o que Deus quiser. Aí todo mundo entrou no manto da gratidão. Quando todo mundo entrou no manto da gratidão, havia em estoque, nos vários tamanhos,
Ele não é só tem estoque, não. Amém? Pronto, nos vários tamanhos. Essa camiseta aqui, vem cá. Essa camiseta tem uma mão sangrando, agarrando, se ligando a uma outra mão. Um pacto de... Eu achei até legal que foi um pacto de dedinho, que é um sinal de amizade. Um pacto de amigos por quem está disposto a dar a vida em favor do amigo. Olha que mensagem maravilhosa. Vai gerar o quê? Responsabilidade. Para melhorar. Veio estampado na costa uma gota de sangue, escrito: Jesus loves you. Se você quiser fazer um evangelismo no interior de Goiás, estou falando aqui como caipira da gema, assumido. Não fala em português, não. Fala em inglês. Porque aqui nós gostamos de church. Na boa, eu não estou criticando, eu estou falando assim que é o trem. Entendeu? No grupo anterior, a menina contou aqui, porque a hora que eu comecei a falar isso, ela começou a rir. Eu falei, já sei, aconteceu com ela. Ela falou assim, Paulo Júnior, aconteceu mesmo. A hora que nós chegamos lá com as camisetas, uma menina lá de Morrinho saiu gritando para todo mundo a tradução, só para todo mundo saber que ela fala inglês. Fez o dia da menina. Já salvou ela pela identidade. Amém, amor? Bom demais, né? Então você que está com a camiseta assim, em espírito, dá um testemunho para nós, como é que foi aí lá, sua vivência? Foi assim, tudo estava dando errado para que eu não fosse para Morrinhos. Só que, literalmente, eu tive que arrombar minha casa para conseguir pegar minhas coisas e ir, porque meus pais estavam viajando. E lá, Deus trabalhou muito em mim, o que Ele sempre trabalha todas as quartas, quando tem algum acampamento, alguma coisa, que é a comunhão. Essas pessoas que estão aqui na frente comigo e outros que não estão aqui presentes são a minha família. Eu aprendo com elas todos os dias e a graça de Deus revela para mim absurdamente através de tudo que vocês são, de tudo que vocês fazem. Eu vejo o Raulzinho, eu fico assim, eu realmente sinto muito orgulho de você, eu fico muito feliz por quem você tem se tornado, a Laura também, cada um que está aqui. E então eu acho que assim, igual outras pessoas falaram, foi muito bom ter batido nas casas e conhecido realidades diferentes. Mas é com o irmão que a gente caminha todo dia que também Deus revela. E eu saí de lá, assim, eu ainda não entendi tudo que Deus quis trabalhar em mim através dessa viagem, mas com certeza a comunhão e o amor são principais. E com certeza Deus quer usar a sua vida para falar com você e com a gente, você não impressionar com o que aparentemente deu errado. Inclusive, sua camiseta está lavando hoje. Amém? Eu nem sabia que ia chamar você para esse testemunho, que seu testemunho ia ser esse na sequência que a gente compartilhou. Pensam? Pronto. Glória a Deus. Não, vem cá falar, ué. Bom dia, igreja. Nós estávamos viajando e assim, era improvável que a Nicole ia nessa viagem. Mas ela foi persistente e Deus fez a obra através da Rubio e do Raul, que ajudaram nessa organização de última hora. E obrigado, irmãos. E quando eu falei, Nicole, e aí, como é que foi? Ela falou assim, mãe, eu tinha que ir, porque 99 não são 100. Então, para mim, o resumo dessa viagem de vocês foi isso aí. 99 não são 100. Eles foram em busca da uma que estava perdida lá, porque ela é importante. Vou te falar uma coisa como mãe, para a gente aproveitar, já que você veio aqui como mãe, você usou uma frase que eu quero te ajudar. Nada é organizado de última hora. Preparação é que é de última hora.
E tem muita gente que não está preparado porque já estava organizado. Aí ele pensa que está organizando, sendo que ele tinha que estar preparado. Nós não estamos preparados porque Deus já tinha organizado. E por isso, a gente está achando que nós estamos organizando de última hora. Deus tem tudo organizado. Esteja preparado para aquilo que Ele já organizou. Amém? Ainda bem que você estava preparada para aquilo que aparentemente estava desorganizado. E tem muita gente que não está preparado para se submeter ao que já estava organizado. E aí a ocupação de ter que organizar está fazendo com que a gente fique despreparado. Então, na tentativa de você organizar, você está ficando o quê? Despreparado. Busque de Deus o que já está organizado para que você esteja sempre preparado, inclusive para fazer uma coisa diferente do que você tinha pensado. Glória a Deus, amado. Então nós temos que estar preparados, já está organizado. E estar preparado significa que eu estou pronto para fazer ainda aquilo que eu não tinha. Então isso aqui é um testemunho do que já estava o quê? Organizado. E nós temos que estar preparados para submeter o que já está o quê? Organizado. Senão a nossa falta de preparo está fazendo com que a gente mexa no que já está o quê? Organizado. Aleluia. Gasta uns 4 dias pensando sobre isso aí, porque às vezes dá uma chacoalhada aí, mas você aguenta. Bom, quem pode estar orando aqui, abençoando a vida desses jovens aqui, esse tempo, tá? E aí a gente vai cantar mais uma vez aquele cântico, que é no partir da mesa, que os nossos olhos são abertos. Quem pode levantar aí, vir aqui e orar? Eles estão chamando você, bicho. Você está preparado? O cara te chamou 3 vezes, cara. A quarta é condenação, hein? Já é, né? Bem, Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor deixa tudo organizado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor que conduz, o Senhor nos traz paz, o Senhor nos prepara, o Senhor nos molda. Muito obrigado porque estamos em família e em família nós estamos fincados na rocha que é o Senhor. Muito obrigado por essa casa. Muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado porque o Senhor nunca desistiu, nunca desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Nós estamos sedentos, nós estamos apaixonados, nós queremos permitir que o Senhor conduza, o Senhor faça. Em teu nome eu oro. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão estável, em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos que
és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Oh, 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 oh. Estou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Oh, 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 Amém. Graças a Deus. Meu irmão Cláudio, vem cá. Amém. Graças a Deus. Põe um relógio aqui para nós aqui, Daniel, porque ajuda. A gente tem mais um tempo assim para refletir aqui e continuar, né, aprofundar essa reflexão. E eu testemunhei com o Cláudio aqui que gostaria de aproveitar algo que a gente já tem conversado, a gente tem conversado bastante sobre isso, e no aprofundamento do que foi compartilhado até aqui, tratar de um assunto que, naquilo que a gente tem testemunhado, muito provavelmente talvez seja a característica principal da igreja nos seus primeiros dias. Porque se você olhar com esses olhos a respeito da igreja nos primeiros dias, diz assim, ó: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, qual era a característica principal da igreja? Era comunhão, não era devoção. A forma de traduzir o compromisso com a doutrina não era devoção, era comunhão. Então, o que traduz fidelidade ao ensinamento de Jesus é comunhão, não é devoção. E ele diz assim, ao partir do pão e as orações. Então você veja que a ambiência do evangelho, ela era toda relacional. Comunhão, partir do pão e a oração, não é petição. O povo confunde oração com petição. Oração é o tempo que a gente gasta em comunhão procurando ouvir Deus.
Petição é o tempo que a gente reza pedindo. Não está errado pedir, desde que isso seja dentro de um contexto de quê? De oração. Porque Deus fala, vocês pedem, pedem, pedem. Ou seja, todo o nosso tempo de oração está dedicado ao quê? Petição. E Deus diz, e vocês não recebem, porque o tempo que vocês estão gastando em pedir é para gastar nos seus próprios interesses. Vocês não vêm aqui para conversar, vocês vêm para pedir. E oração é o tempo que a gente gasta conversando para a gente, hora que pedir dentro do propósito, não dentro do interesse. Se você não tem tempo de oração, você vai errar na sua petição. Porque você vai pedir de acordo com o seu interesse e não de acordo com o propósito, e essa oração não vai ser ouvida. Amém, amados? Então eles se dedicavam à comunhão, partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se em comunhão e tinham tudo em comum. E aí, disponibilizando as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme o outro tinha necessidade. Amém? Então, meu irmão, eu creio que dentro de tudo que a gente escutou aqui, testemunhou do grupo lá em Morrinhos, eu creio que a igreja tem que falar mais sobre generosidade. Porque nós estamos equivocados com a natureza dos nossos compromissos com o Pai. E às vezes a gente está tendo um compromisso legal, como quem tem necessidade. Pode chegar aqui. A gente está tendo um compromisso legal, como quem tem uma necessidade. A gente participa por obrigação, ou a gente participa por interesse, achando que nós estamos emprestando a Deus com juros. E aí nós estamos eliminando aquilo que é a condição essencial da nossa participação. Generosidade. Amém? Amém. Quando a igreja, até antes de começar, dar uma sugestão para vocês. Nós estamos continuando uma reflexão. Ela começou na primeira reunião e agora ela vai ter uma continuidade. Então, se você quiser ver, vai lá e vê a primeira. Quiser ver a primeira parte, ela está lá, e os que estão na primeira parte, depois ouçam a segunda, é só uma sugestão. Essa é uma continuidade. Quando a igreja de Filipos envia para Paulo uma oferta generosa, envia uma pessoa. É rico isso. Quando a igreja de Filipos entende que deve enviar a Paulo uma demonstração de quem eles eram, ou seja, quando a igreja quis mostrar a sua generosidade porque ela é generosa e não porque ela tem atos generosos, a igreja enviou uma pessoa, Epafrodito. Paulo recebeu Epafrodito como quem recebe uma oferta da igreja. E aí eu queria parar nesse ponto. Generosidade não tem a ver com o que nós fazemos. Generosidade tem a ver com a compreensão de quem nós somos. Generosidade tem a ver com perceber que Deus é fonte e não cisterna. E como Deus é fonte e não cisterna, e nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós fomos feitos fonte e não cisterna. Então nós não olhamos a vida como quem entrega algo que depois vai fazer falta. Nós olhamos para a vida como quem flui, como quem jorra. O escritor de Provérbios diz assim: o generoso prospera. E aí a gente ingenuamente acha que ele está falando de dinheiro. Ele está falando de generosidade. E ele completa dizendo o seguinte: generoso prospera, quem dá alívio, alívio receberá. Então perceba que a prosperidade nessa junção de provérbios não tem a ver com dinheiro, tem a ver com alívio. Então quando eu jorro alívio para outra pessoa, eu não recebo alívio de fora para dentro. Eu simplesmente deixo o alívio surgir de dentro para fora. O nome disso é generosidade, não tem a ver com o que eu faço. Eu posso dar um testemunho nisso? Quero dar um testemunho nisso aí, porque na posição que eu ocupo, na posição, naquilo que é o trabalho que eu faço, que eu fui vocacionado a fazer, é muito comum alguém me abordar perguntando para mim o que eu estou precisando. E aí, às vezes, ele vai contribuir em cima do que eu estou precisando, e não com base em tudo que ele pode oferecer. Aí, por mais que ele pense que está me ajudando,
Ele está fazendo menos do que pode. Porque ele não foi lá consultar o coração dele para perguntar para Deus tudo o que ele podia oferecer. Ele se contentou a ficar no limite do que eu estou precisando. Aí ele está pagando uma conta. Ele acha que está trabalhando na minha necessidade. E isso não é mais nada do que obrigação. Então nós estamos ficando reduzidos ao tamanho da necessidade e da obrigação. Responsabilidade é eu fazer a conta de tudo que eu posso oferecer. E assumir a responsabilidade com base no que eu posso oferecer. E não com base no que o outro está precisando. Por isso que Jesus fez uma diferença entre quem ofertava lá no gasofilácio por obrigação e uma viúva que saiu de casa. Com o quê? Com o quê, amado? Aquela viúva fez a oferta dela com base no quê, amado? Ela foi lá perguntar quanto que a igreja estava precisando? Foi, irmão? Não, ela saiu de casa carregando o quê? Tudo o que ela podia oferecer. Então, quando alguém procura você com R$5 e aquilo representa tudo o que ele pode oferecer, aquilo às vezes vai representar mais do que R$500 de alguém que está querendo ajudar você no que você precisa. Porque você sabe. Você sabe que aquilo que o cara está te entregando não é tudo o que ele podia oferecer. Mas ele está trabalhando no limite do que você precisa. A gente tem um testemunho muito forte nesse aspecto. Eu tenho que contar o testemunho com muito cuidado, porque ele foi muito íntimo, mas eu vou contar porque a pessoa que contou, muito íntima também, ela não vai ficar chateada, não. Ela estava numa... É uma longa história, vou fazer de uma história longa uma história curta. Ela estava numa igreja lá, um dia muito complicado da vida dela. E aí, nesse dia, tinha lá um pregador falando assim: deixa a chave do seu carro aqui, a sua vida vai ser outra. Pois é. Mas, provavelmente você, ao ouvir isso, você provavelmente esteja ouvindo como eu ouvi da primeira vez. Nossa, que absurdo. Por quê? A gente está tirando o olho do lugar correto. Qual é o lugar correto para olhar para essa história? Não é olhar para o cara que falou isso. É olhar como é que o coração dela recebeu essa proposta. Entenderam? Generosidade passa por aí. E ela entendeu. O que talvez ninguém naquele lugar lá tenha entendido. E o carro para ela era o tudo. Naquele momento específico da vida dela, o carro dela era o tudo. E ela foi lá e deixou a chave do carro sem estar nem um pouco preocupada com quem é que ia fazer o que com esse carro depois. Ela entendeu de Deus que aquilo era um símbolo que ela estava fazendo para ela mesma de dependência a partir de tudo aquilo que aquilo tudo representava. Entenderam o tudo? Tudo bem. Daqui em diante, eu vou abrir um parênteses. Aí o pessoal que estava ouvindo perguntou assim: nossa, como é que você foi embora? Aí a Luciana não perdoou, né? Falou assim: é a pé, né? Piada à parte. Aí ela foi embora. E ela pode contar isso depois com mais calma. Ela está até aqui entre nós. A vida dela mudou de maneira significativa. Porque o coração dela se percebeu novo. Então ela aprendeu quem era. Não interessa nem o coração de quem fez o apelo, interessa o coração dela. Exatamente. Mas a história continuou, a vida dela se reorganizou muito, muito mesmo. Mas a história não termina aí. E ela fez questão de contar. Num outro momento, numa outra oportunidade, um outro pastor falou: deixa a chave do seu carro. Ela já estava com outro carro e tal, só que ela fez a mesma coisa com
outro coração. Essa é a diferença. E aí nada funcionou Tende a piorar. como de fato, depois ela pode testemunhar. Tende Mas a voltando. piorar. Mas aí voltando, né? Nós precisamos perceber isso que o profeta traz. O meu povo cometeu 2 erros. Primeiro erro, não me discerniu como fonte. Segundo erro, construiu para si uma cisterna. Uma cisterna. Então, nós abandonamos a fonte e ficamos sendo guardião de cisterna. E cisterna que vaza água. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração aqui. Quando Jesus pega o jovem rico e fala assim para ele fala, então o que me falta? Já que eu estou cumprindo os regulamentos, Jesus fala assim, sabe o que te falta? Vende o que você tem e distribui. E aí o texto aqui de Atos fala a mesma coisa. E eles vendiam e distribuíam. Presta atenção. Deus quer que você fique livre do que é de vender. Porque o que é de vender é de comprar. Então Deus quer tirar você da dimensão do compra e vende. E aí a gente acha que Deus mandou a gente torrar tudo. Não. Quando eu for vender o que eu tiver que vender, é porque eu estou me livrando da ideia de que aquilo é minha propriedade. Aí eu só vou manter na minha vida aquilo que é da minha responsabilidade. Então Deus quer te livrar de uma ideia de propriedade que escraviza para uma ideia de responsabilidade. Para que você chegue num ponto da sua vida em que você não mantenha nada na sua vida que seja de quê? De comprar ou vender. Porque você não é mais uma pessoa que compra e vende. Você não depende mais do sucesso do seu comércio. Porque você é fiel à sua vocação. E às vezes você não vai mudar a sua atividade. Às vezes você vai olhar lá e vai continuar com as mesmas coisas que você estava antes. Só que agora lá elas não são sua propriedade para você sobreviver através delas, porque elas não estão ocupando o lugar de que você compra e vende. Agora você tem a liberdade de, sendo responsável por elas, dar a elas o destino próprio. Porque até quando você vende uma coisa dessa, você não está fazendo isso por necessidade. E aí o preço que você vai colocar naquilo é justo. Amém, irmão? Porque não é sua necessidade. Você não depende daquilo para viver. Aquilo é sua responsabilidade. É o seu instrumento de fazer o quê? Justiça. Você volta aqui depois e não fala para mim se a sua clientela não dobrar. Agora que eu já falei isso, vai ter uns desgraçados que vai fazer isso por interesse. Por isso que é o que Deus está dizendo. Nada oprime mais uma pessoa do que cair nas garras de um comerciante. Mas nada alivia mais alguém do que ser tratado pelas mãos de um justo. Seja justo como quem não compra e vende. Seja justo como quem assumiu a responsabilidade de fazer justiça. Sabe o que vai acontecer? Toda pessoa que receber da sua mão vai trabalhar para você. Agora, se você é um bom comerciante, todo mundo pode até mandar gente para você lá, mas vai falar assim com a ressalva, mas cuidado. Você aperta ele lá, porque ele costuma querer arrancar o couro da gente. Mas ele só vem trem bom. Mas arrocha lá, que ele sempre um jeitinho de fazer mais barato. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, mano? Porque todo mundo já sabe que você vende coisa de boa qualidade. Mas que você é o quê? Comerciante.
Agora, todo mundo pode saber que você é o quê? Justo. E aí, todo mundo que trabalhou com você fala assim, ó, você pode ir lá e crer no que ele vai te falar. E o que ele te falar é isso. Amém? O que ele te falar, você pode o quê? Confiar. Porque ele não vai te arrancar o couro, nem vai te vender gato por lebre. Ele vai te entregar o que é justo. Porque aí você fez o que da sua vida? Você vendeu tudo que era de vender. Você não carrega no seu bolso mais nada que é de comprar e vender. Tudo que você não carrega no seu bolso traduz você. Todo mundo que leva alguma coisa está levando um pedaço de quem? De você. Ainda que isso tenha o quê? Um custo. Amém? Amém. As pessoas interpretam muito mal a que ficou conhecido como lei da semeadura e da colheita, né? A semeadura e a colheita foi para nos ensinar o seguinte: se eu planto limão, colho limão. Vou colher uvas se eu plantei limão, e é isso mesmo. Mas as pessoas não percebem que ao plantar perversidade, nós colhemos perversidade. Ao plantar afeto, nós colhemos afeto. Ao plantar usura, nós colhemos usura. As pessoas ainda não perceberam essa questão. E aí algumas pessoas, de maneira muito ingênua, eu vou usar essa expressão, estão achando que trazer recursos como quem entrega à igreja está plantando uma semente para colher. Não está percebendo o tamanho do problema que ela está plantando. Ela não está plantando uma semente de generosidade. Se a gente pudesse dizer isso, Cláudio, Deus é um homem de negócio, mas não é um homem de comércio. Deus montou um negócio. Para criar os filhos dele, ele montou um negócio. Então, se tem alguém consciente de custo, é quem? Deus, velho. Então, o negócio de Deus tem custo, véio. Amém? Para trabalhar no negócio de Deus, tem que ter as condições. Deus não vai pôr você num negócio e depois tirar as condições de trabalhar. Vou te dar um testemunho. Eu tenho 66 anos de idade. Eu nunca pedi dinheiro, de Deus dinheiro. Nunca fui conversar com Deus sobre dinheiro. Olha, ele me mandou tomar conta do negócio, então eu tenho que conversar com ele de quê? Do negócio. Aí eu falo, ó Deus, nesse negócio que o senhor pôs aí me tocar, eu preciso de um carro. Agora eu vou conversar com Deus sobre dinheiro. Quem conversa sobre dinheiro é empregado com patrão. Eu vou conversar com Deus do negócio. Ele me pôs para tomar conta do negócio. O negócio eu estou precisando de quê? De um carro. Sei lá. Se esse carro vai ser comprado, se vai ser doado, se ele vai... Sei lá. Deus vai resolver o quê? O carro. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Preciso de uma casa. Preciso de um microfone. Beleza? Aí vou conversar com Deus sobre isso. E vou ter a sensibilidade de perceber onde é que o recurso vai chegar. Glória a Deus. Mas na minha vida não tem nada de quê? Comprar e vender. Porque se não tiver cumprindo o propósito... Amém, mano? Então está fora do negócio. Na sua vida não tem nada de comprar e vender, porque o comércio não toma conta do seu coração. Mas na é. sua vida há economia. Economia tem na sua raiz a palavra casa. Econos. Conos é casa. Ai, então, glória. Eu gosto de conversar com você. Porque você vai trazendo esses trem aí. Muito obrigado. Porque em todas as parábolas de Jesus havia agricultura, mas havia também negócio. Exato. Havia também economia, como quem cuida da casa. 12 anos de idade. Jesus, menino, pensa bem, Jesus com 12 anos de idade entra no templo para falar de quê?
A igreja tinha que estar falando de quê? Negócio. Nós não tínhamos que estar aqui discutindo devoção, não. Como se Deus precisasse de bajulação. Todo mundo tinha que estar sentado aqui tratando de quê? Negócio. Como é que Deus pode ser revelado e como é que a minha vida pode encontrar propósito? Porque eu aprendi a ser o quê? Um homem ou mulher de quê? Economia, transformar as casas, fazer justiça, trazer dignidade, curar as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? É com devoção, contrariando o que o Biel falou aqui pra gente, achando que Deus é que vai construir nossa casa. Quem vai construir nossa casa? Nós. Em cima de uma plataforma de quem está fazendo o quê? Negócio. Porque quem quiser fazer comércio construindo a sua casa, faz na areia. Custa menos, gasta menos tempo e menos esforço. Comerciante só constrói na areia. Menos custo, menos esforço, menos tempo. Homens de negócio constroem onde? Na rocha. Mais esforço, mais tempo, mais custo. Quem ensinou a gente a fazer negócio? Quem chamou o filho dele de 12 anos para fazer negócio? O pai. Porque nós somos filhos de quem? De um trabalhador. Quem pôs a gente no mundo? Trabalhador. Então nós viemos no mundo para quê? Para ficar fazendo devoção, para não ter que trabalhar? Não, nós viemos no mundo e em vez de devoção, nós vamos revelar a Deus com trabalho e não com emprego. Então eu não estou prestando um serviço para Deus para depois Ele me remunerar. Eu estou revelando através do meu trabalho, filho de quem eu sou. E como filho do Pai, eu não estou aqui comprando e vendendo. Eu estou aqui fazendo o quê? Negócio. Os negócios de quem? Meu pai. Então, se é um negócio do meu pai, ele me colocou lá para fazer qualquer negócio, que for. Então, a última coisa que eu tenho que conversar com meu pai é sobre o quê? Salário, dinheiro, remuneração. Eu tenho que perguntar para ele como é que eu toco o negócio. E ele sabe muito bem que esse negócio tem o quê? Um custo. Então, aquele valor que eu coloco no negócio não é o preço do meu serviço. Amém? É quanto o negócio custa para continuar fornecendo ao negócio tudo o que o negócio, de modo que se eu moro na casa, interessa a casa que você mora, pode ser uma casa luxuosa, pode ser uma casa simples, mas você tem que entender que se você mora naquela casa, é porque aquilo traduz o seu compromisso e a sua linguagem de quê? Do negócio. Amém, irmão? Aleluia. Aí, eu posso andar no carro que for. Amém? Desde que aquilo seja compatível com o quê? Com o negócio que eu estou tocando e com a linguagem que eu tenho que ter com as pessoas do negócio. Sim ou não? Normal, é. Amém? Se você estiver na África, qual que vai ser seu carro? Rapaz. Eu tive uma revelação. Chorei, cara. Nem a Nana está sabendo disso ainda. Eu tive um tempo com Deus assim. Nos últimos 4 dias, eu devo ter ido e voltado em Brasília todo dia. E nós estamos recebendo lá um grupo
Eu tenho que dar esse testemunho. A gente estava recebendo um grupo lá de pastores, lá da Baixada Fluminense. Homens, amigos, com quem a gente tem trabalhado há 12 anos. Fazem 12 anos que a gente está fazendo um trabalho árduo de transformação no entendimento lá na Baixada Fluminense, que curiosamente, depois vou ter tempo para contar isso, a Baixada Fluminense, curiosamente, é na região onde ficava a Casa Imperial. Você sabe o que quer dizer Fluminense? Lugar de onde flui. É Iguaçu. Por isso que lá tem Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É o lugar de onde flui, é uma nascente que nasce no lugar baixo. Olha aqui o que nós estamos falando. E sabe onde é que foi construída Brasília? Em cima da nascente que flui do lugar alto. Os Pirineus. É o que divide a bacia amazônica da bacia platina. Então Brasília está no divisor de águas do aquífero Guarani, o maior rio de água subterrânea do planeta. E alimenta duas das bacias mais volumosas do planeta, que é a bacia amazônica e a platina. Então aqui nós estamos num divisor de águas no lugar mais alto, e lá é uma fonte de água no lugar mais baixo. Do São Francisco também, né? Tem nascente aqui, agora veio. Aí, tá vendo? Então o que acontece? Aí nós estamos com esse pastor lá com o desafio de vir da Baixada para o plano alto. Só para eles terem uma visão assim deles mesmo a partir de uma nova perspectiva, gerando senso de responsabilidade. E foi tremendo. Mas aí quando eu estava andando de um lado para o outro, todo mundo sabe que eu tenho algumas coisas no meu coração que eu sempre gostei de fazer e que eu tenho assim, eu não tenho saudade como quem quer virar para trás. Eu tenho saudade como quem tem aquilo na frente. E uma delas é andar a cavalo. Porque se tinha uma coisa que eu fazia na minha juventude, é andar a cavalo. Eu já viajei mais de um dia montado a cavalo, tocando gado. Eu amava fazer isso. Aí, rapaz, eu sempre fiquei falando para Deus, Deus, será que eu vou voltar a andar a cavalo? Aí no meio da estrada, eu pensei assim, quantos cavalos tem esse carro? Aí foi um arrebatamento. Aí eu entendi por que eu não tenho preguiça de viajar. Pô, você está cansado? Rapaz, cansado de andar a cavalo. Agora que Deus me deu, sei lá, mais de 100 cavalos, puro sangue, ar-condicionado. Amém. Você entende isso, amado? Que o seu pai tem prazer em abençoar o seu negócio, mas o seu pai vai trabalhar contra o seu comércio. Porque ele não fez um filho comerciante. Quem faz o comerciante é o capeta. O pai faz o trabalhador. Ele falou, ore para que Deus mande o quê? Trabalhador. Deus não está à procura de empregado. Deus está à procura de quê? Trabalhadores, meu irmão. Seu zoinho. Eu vejo o tanto que você gosta de trabalhar. Se tem um menino que não tem preguiça nessa paróquia aqui, é você. Estou exagerando, Marcos? Esse menino tem hora que ele incomoda pela falta de preguiça. Estou exagerando? Só que, às vezes, a gente, na ansiedade, está querendo arrumar para ele o quê? Emprego. E não dá para ele condições de trabalho. Aleluia. Amém, irmão? Não fica tentando arrumar emprego para seus filhos, mas dê a eles condições de quê? Trabalho. E aí nós vamos encerrar nosso tempo aqui falando daquilo que é a nossa responsabilidade.
para que você entenda que quando a gente entrega alguma coisa aqui, não é obrigação. Aqui a gente não quer estimular seu senso de obrigação. E nem quer também assim ficar patrocinando assim seu ego para você pensar que você está ajudando. Toda gente que a gente falar de recurso aqui, a gente quer oportunizar que você assuma o quê? Responsabilidade. Que você não participe como quem está fazendo uma obrigação e com isso está se isentando. E nem participe como quem está fazendo favor para necessidade. Mas toda vez que você estiver aqui, você pergunte para você mesmo: eu estou participando de maneira digna, legítima e honesta com aquilo que é a minha responsabilidade? Aquilo que eu participo aqui traduz minha responsabilidade? Ou estou à espera do próximo apelo de necessidade para fazer um favor? Ou eu já defini o limite da minha obrigação? A gente não quer ajudar você a definir o limite da obrigação e nem quer sensibilizar você com a próxima necessidade. Mas o tempo todo aqui você vai ouvir sobre o quê? Porque só é generosidade quando é o quê? Com o coração, quando é resposta. E resposta a quem? Deus pergunta: quem enviarei por nós? Aí você diz: envia eu. Então é um responsivo dando resposta na forma da responsabilidade. Fala para o seu pai: eu estou assumindo essa responsabilidade. Passa pela minha casa. Amém? Em nome de Jesus. Com esse espírito, bênção. Bênção aí. Bom demais, cara. Hã? A palavra começou com ele. Começou lá. Ele começou. O Cláudio compartilhou no primeiro culto. O que você sente quando você ouve o testemunho desses caras aí? Foi eu? Eu sinto que eu estou correndo o risco de morrer depois do almoço. E leve, porque eu não preciso ver mais nada não, meu irmão. Não tem mais nada para ver não. Se Deus está me mantendo aqui, é só para quê? Trabalhar, bicho. Porque para ver, já vi vocês. Amém. Por necessidade eu não estou aqui mais não. Só por responsabilidade. E é maravilhoso ver vocês. É maravilhoso ver vocês. Amém. Então, vamos encerrar esse tempo aí em oração e buscando de Deus. Fala: Deus, me dá mesmo um espírito generoso. Amém? Se você entender que é momento de você renovar seu compromisso, é isso. Mas também não é porque está lá encerrando com música que é isso não. Amém? Eu quero orar, encerrando esse tempo aqui juntos, só declarando que o amor do Pai, a graça, a generosidade, a espontaneidade do Filho e a comunhão, o propósito, que tudo na minha vida é em favor dos irmãos. Então que o amor do Pai, que se traduz na generosidade no Filho e que se traduz na responsabilidade do Espírito, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Não é a culpa, não é a obrigação, não é a necessidade que vai transformar a sua casa. É a generosidade na forma da responsabilidade. Glória a Deus. Amém. Uma boa semana a todos.